Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos de volta ao nosso... Passou no teste? De Hot Wheels, sendo esse nosso especial comemorando 1000 inscritos no canal. No último falamos de Hot Wheels World Race, ou Hot Wheels Via 35 Corrida Mundial. E agora passamos para o ano de 2005, quando foi lançada a sua sequência, a série de 4 filmes, o tão aguardado Hot Wheels Acceleracers. Então, sem mais delongas, continuemos o teste. E do que se trata? Começamos vendo um carro se aproximando do Anel do Poder em Hot Wheels City, quando este é atingido e o anel capturado pelos Racing Drones. E aí então descobrimos que quem estava nesse carro era ninguém menos que Dr. Peter Tesla. Gieloro então manda seu general atrás dele para eliminá-lo, e nisso o doutor escapa bem a tempo, mas com um pequeno problema que ele está totalmente arrebentado. E eu quero dizer isso literalmente. Passamos então para os nossos pilotos. Aparentemente se passou uma média de 2 a 3 anos desde a corrida mundial. Acompanhamos alguns dos pilotos que participaram dela, sendo estes Vert, Kurt, Taro e Mark, que se juntaram a algumas equipes de corrida de rua, sendo as equipes rivais os Teco e os Metal Maniacs. Durante uma corrida entre os líderes das equipes, Gig aparece alertando os corredores da corrida mundial sobre os Racing Drones. E nisso eles vão até o centro de testes do Tesla, acompanhados de alguns de seus novos parceiros. Chegando lá, eles encontram o local em pedaços e dentro dele ninguém menos que Ryan Cadin, que eu ainda não consigo absorver 100% que ele não teve tempo de ajudar o povo dele. Cara, eu sei que é um problema mundial que você tá lidando, mas se passaram de 2 a 3 anos. Dá só uma passada lá, entrega o cheque pra uns grandes anciões por lá e fala, olha, eu tenho que lidar com problemas literalmente muito maiores agora, mas aqui, consegui 5 milhões pra vocês, então usem bem. Pelo menos isso! Mas deixa pra lá. Continuando, ele está lá para levá-los à nova instalação do Tesla, o Acceledrome, onde inclusive encontramos Lani Tan, que não está mais pilotando, mas mais ajudando na área técnica. Lá eles possuem o holograma do Anel do Poder, que está 100% ligado com o anel original, permitindo-os entrar nas pistas, acreditando que o Anel do Poder não é apenas uma grande fonte de energia, mas sim a chave para algo muito maior, abrindo várias pistas novas que Tesla resolveu chamar de Reinos de Corrida, e que no final delas, o vencedor aparentemente ganha grandes poderes, fazendo com que os Racing Drones se tornem cada vez mais perigosos toda vez que vencem, precisando assim serem detidos. Um reino então se abre, sendo esse o Reino da Tempestade. E após irem pra lá e levarem uma lenhada violenta tanto dos drones quanto do próprio reino, e ainda o Cadin tendo se perdido no meio deste, os pilotos resolvem chamar apoio do restante de suas equipes. E agora, as equipes devem enfrentar os Racing Drones em corridas de nível extremo, ao mesmo tempo que também buscam resolver os problemas entre si, levando a situações bem complicadas, problemas de confiança, rivalidade e vingança. Bom, enquanto aos personagens, como no anterior, aqui eu também vou dividir em equipes. Começaremos com os Teco, uma equipe mais jovem, com carros mais customizados, cheio de tecnologia, em luzes, sons, fazendo espetáculos por onde correm. O nome inclusive é um derivado da pronúncia japonesa da palavra tecnologia. Começamos com Nolo Passaro, rival de Torque Maddox. Nolo é o irmão mais novo do antigo líder da Teco, Tony Passaro, que morreu em uma corrida contra Torque Maddox, com seu carro sendo arremessado e explodindo. Nolo acredita que Torque é o culpado pela morte de seu irmão e busca vingá-lo, seja na pista ou fora dela, mesmo que ele entre em situações bem tensas. Se fizer isso de novo, é melhor não errar. Tá bom, então vamos acabar logo com isso. Tá maluco? Nolo, olha o tamanho do cara! Um braço dele é da grossura do seu torso! Ele é meio mitidão, bem impulsivo às vezes, mas você percebe também essa pressão que vem sobre ele de ser um líder tão jovem, fazendo inclusive com que, principalmente por essa questão toda da vingança, muitas vezes ele não saiba como agir. Mas ainda assim, graças à ajuda de sua equipe, ele busca cada vez se tornar um líder melhor, assim como também uma pessoa melhor. Depois temos o que seria o seu braço direito, Karma Eyes, rival de Taro Kitano.
Karma é a pessoa mais madura e responsável entre todos os pilotos aí. Também é a única mulher entre as equipes, então faz sentido. Ela inclusive tem uma grande obsessão por corridas. E eu digo grande obsessão por corridas. Tanto que ela só resolve participar de tudo isso quando ouve que seus adversários são robôs e nisso são perfeitos na corrida. Ou então na situação que eles conseguem analisar um Racing Drone, olha como é que ela coloca. Eu reativei o drone para poder estudar os circuitos do cérebro dessa coisa. Eu não quero saber como ele pensa, só quero saber como ele pilota. Ela sempre busca se concentrar e melhorar cada vez mais nas corridas, tentando atingir, é claro, a perfeição. No geral, ela é quem parece entender mais que toda essa situação é bem maior do que todos eles, não tendo problema nenhum de juntar forças com os Maniacs se isso for para auxiliar. Ela possui também uma rivalidade, eu diria que bem saudável com Taro, com os dois buscando sempre aprender mais um com o outro para melhorarem, e até mostrando algo a mais de vez em quando. No Taro eu explico melhor sobre isso. Também é constantemente trazido que há uma relação entre ela e a Gelorum, mas até agora não foi definido nem o que nem o quanto. Depois nós temos Kurt Wilde, rival de Mark Wilde, pra dizer o mínimo. Assim como o Null e o Torque, a situação entre os dois também é bem tensa. Kurt é um dos personagens que mais traz a questão sobre confiança para a série, sendo ou o acusador ou o acusado. Isso provavelmente impulsionado graças a toda a questão com a corrida mundial. Constantemente também é confrontado por seu irmão para colocarem as cartas na mesa, e deixando a dúvida de como eles vão resolver isso. E antes de passar para o próximo, eu já digo, eu odeio carros com som alto. Eu acho irritante, estressante e desnecessário. Mas parece que para toda regra existe uma exceção, e a exceção dessa regra se chama Shirako Takamoto. O grande favorito da maioria, e se inclui este que vos fala. Rival de Pork Chop. E eu já quero deixar bem claro pra vocês, quando a questão é ganhar a corrida, impedir os Racing Drones e salvar o mundo, Shirako com certeza de todos eles é quem mais demonstra não dar a mínima. Sim, ele parece muito mais focado em simplesmente aproveitar a pista, a ambientação e principalmente o seu som. Falando de menos e se exibindo demais. Não tá nem aí se ele for um dos últimos a chegar e muito mais interessado em aproveitar a corrida com seu som ao máximo, o que inclusive chega a estressar bastante Pork Chop, levando a algumas brigas entre eles. Mas não pense que ele é um piloto ruim, porque quando esse cara corre a sério, como o Kurt mesmo diz, Lani, só tem um jeito de parar esse cara. Sempre com seu fone de ouvido, também com o volume ao máximo, e sequer se importando do quanto isso tem chance de fazer mal a ele. Shirako no geral é um cara que tá aí realmente pra ser um secundário, e pra mim ele faz perfeitamente esse papel, levando a algumas situações muito engraçadas e muito legais. E pra terminar a Teco temos, é claro, Vert Willer, que tem como maior rival, Vert Willer. Sim, evitando dar spoilers sobre os acontecimentos da corrida mundial, vamos colocar que, após esse evento, agora finalmente podendo voltar a correr na Via 35, Vert constantemente tenta provar o seu valor, principalmente pra si, levando a várias situações bem complicadas pra ele, e isso constantemente desmotivando ele a continuar. Assim fazendo constantemente se questionar e ver, será que ele realmente consegue chegar tão longe? Será que ele realmente consegue ser um piloto tão bom quanto acreditava? E eu gostei muito deles fazerem isso com esse personagem. E na Via 35 ele era simplesmente um moleque arrogante que buscava mostrar que é o melhor. Aqui ele realmente se questiona se ele consegue ser o melhor, ou se ele simplesmente consegue ser bom em comparação aos outros. E isso dá muito mais profundidade a esse personagem. E nisso conseguiram fazer o que é tão difícil de fazer numa sequência. Eles evoluíram nosso protagonista. E agora passamos para os Metal Maniacs, uma equipe mais brucutu, ásperos, brutos, e juntando esses aspectos com a alta tecnologia em seus carros. Bem fortes e com aquele jeito mais brigão. É basicamente iguais àqueles típicos motoqueiros, metaleiros que você vê normalmente em um bar, com medo simplesmente de encarar eles, que dá a impressão que se eles te derem um soco, provavelmente você vai morrer. De novo, olha a grossura desses braços! Eles são basicamente o oposto de seus rivais, a Teco, dando pra perceber isso claramente, mas com todos ainda sendo pilotos fenomenais. Começamos então com o líder deles, Torque Maddox, rival de Nolo Passaro. A princípio se mostra como aquele típico corredor mais arrogante e metido, gostando de insultar seus adversários, com uma cara de mal, um jeito de dar medo, mas que quando você vê bem ele, mostra ter um bom coração e ser um cara muito gente boa. Novamente, igual aqueles típicos motoqueiros metaleiros. Verdade. Colocaram inclusive esse design dele meio metaleiro, meio punk, que, olhando pela história da música, é no mínimo
interessante essa escolha, considerando que esses dois lados meio que se odeiam. Mas, continuando, Torque no geral mostra ser esse cara muito gente boa. Inclusive, até vemos que ele também se culpa muito pelo que aconteceu com Tony, sendo até atormentado por isso. E também vemos que ele possui uma ótima relação com todos os outros membros dos Metal Maniacs, menos o Wild, sendo bem amado e respeitado por estes, menos o Wild. E um último detalhe, quando eu descobri que ele é dublado pelo Tata, foi uma das maiores surpresas que eu já tive com dublagem. Eu sinceramente nunca imaginaria que essa voz é a do nosso Kenshin Himura. Eu sinto muito, senhorita Kaoru. Eu não queria esconder isso de você. Vamos detonar esse asfalto, Maniacs. Ok, mas vamos continuar. Depois temos Taro Kitano, que onde temos o Kenshin Himura fica ainda melhor com o Sanosuke também. Rival de Karma Eyes. Ele começa bem daquele jeito que conhecemos, mitidão, mas também mais responsável. Mas acredito que desde o que aconteceu com Kadin, Taro se culpa pelo que aconteceu, por inclusive ser meio que culpa dele mesmo, fazendo ele parar de instigar essa rivalidade entre os times e buscar muito mais foco nesse objetivo maior. Também é dono da cena mais épica de todos os filmes, quem já assistiu sabe da cena que eu tô falando, sempre prestando atenção em tudo ao seu redor, buscando sempre se superar e se aperfeiçoar, juntamente com a sua rival próxima, Karma. E assim, só deixando bem claro, aparentemente as coisas não parecem ter dado muito certo entre ele e a Lani. E nisso parece que durante as corridas foi surgindo uma proximidade entre ele e a Karma justamente por esse amor que os dois têm por correr. E inclusive é muito bom ver ele correndo, as coisas que esse cara faz são fenomenais. E depois, é claro, temos Mark Wild ou Wild, rival de seu irmão Kurt Wild. E evitando dar spoilers do que é apresentado nos filmes, pra quem ainda não viu, depois da corrida mundial, Mark acabou passando por uma situação bem complicada, a qual ele culpa o Kurt por ter sido colocado nela, e nisso agora ele busca qualquer chance para mostrar o quanto ele é melhor que seu irmão, superá-lo e acertar as contas. Wild se tornou meio que a ovelha negra dos Metal Maniacs. Torque viu a necessidade deste encontrar pessoas em quem confiar, então aceitou na equipe. Wild sempre vê tudo como uma corrida, a qual ele sempre tem que se mostrar o melhor, sendo levado até passar por cima dos próprios membros da sua equipe atrás de atingir isso. Muito arrogante e babaca, mas que não é exatamente um cara mau. Ele inclusive já se arriscou para salvar tantos outros pilotos quanto o mundo inteiro umas 2 vezes. Ele é um cara que no passar desses 2/3 anos, acabou adquirindo muita amargura. Toda a admiração e confiança que ele tinha em seu irmão se transformaram em ódio, e nisso ele perdeu qualquer base de em quem confiar, e nisso acabou se tornando um cara que pessoalmente ninguém pode confiar também. Então, acho que no final é assim que eu posso defini-lo. Ele não é mau, é simplesmente muito amargurado. Passamos então para Diesel Riggs, ou rival de Shirako Takamoto. E assim, para explicar melhor a relação entre esses dois, eu colocaria menos como uma rivalidade e muito mais como uma hilária briga infantil. Shirako sempre estressando Porkchop e esse devolvendo ou com força bruta ou desestressando, mordendo seu colar de ossos. Mas continuando, dono da apresentação de personagem mais épica desses filmes, passando Shirako por bem pouco na minha opinião, de verdade, muito tempo eu fiquei na dúvida, mas ele passa. Por bem pouco. E mostra não ter nenhum problema em usar os seus punhos pra resolver uma situação. O cara é enorme, mega musculoso, com um jeito meio viking, dando pra ver isso no seu estilo, nas suas roupas e nos seus salto altos. Se o Gene Simons pode usar isso e ser um exemplo de masculinidade, esse cara também pode. E também é mostrado até uma profundidade maior nele com o tempo. Não gosta muito de água, por isso nunca toma banho. Eu tomei banho uma vez. E ainda por cima, Porkchop tem uma lógica sempre inegável. Passa aquela corrente da âncora. Pra que você tem uma corrente de âncora? Pra minha âncora. No geral, ele é simplesmente muito divertido. E por último nós temos Mitchell McClurg. Ei, o nome é Monkey! E ele eu acho que é o único que eu diria que não tem rival. Monkey e Porkchop fazem aquela típica dupla dinâmica de comédia, onde Porkchop é o fortão, grandão e não muito esperto, e o Monkey é o magrelo, fracote e menos não muito esperto. Ainda assim, ele é o grande mecânico dos Maniacs, e é até mesmo um inventor entre eles. E assim, Monkey é colocado como esse cara medroso, esquisito, desengonçado e fracote entre todos aí, mas se olharmos bem, ele é o personagem mais relacionável dos filmes. Olha só, imagina, se de repente você chegasse em uma pista extradimensional no céu, cheio de raios, loops, pistas verticais e tudo mais, você agiria assim? A aerodinâmica do carro vai te segurar na pista.
É, percebi. Ou se você participasse de uma equipe de corrida e um membro da sua equipe te contasse que eles correram numa pista de outra dimensão com robôs homicidas que brutalmente destroçaram os membros da sua equipe e destruíram seus carros, você agiria assim? Essas latas velhas já eram. Ninguém bate os tecos. Depois do que disse que os Racing Drones fizeram pra você, lutaram de jeito nenhum. Não! Em tudo isso você agiria assim! Isso é impossível. Monkey também resolveu participar disso a princípio porque soube que o Tesla gosta de esbanjar dinheiro. E assim, resumindo, ele é hilário. Mostra também tem uma quedinha pela Lani e inclusive mostra ser de grande auxílio. De verdade, o cara é bom. Passando para os outros agora, temos primeiro a Lani Tan, que agora passou a trabalhar como assistente do Tesla, guiando os pilotos pelos reinos, auxiliando eles, ajudando com problemas entre as equipes, e mostra não concordar muito com os métodos do Dr. Tesla. E isso constantemente deixando ela na dúvida sobre como agir. No geral, ela tenta ser essa apaziguadora entre as equipes, mesmo que seja bem complicado às vezes, e tenta auxiliar as equipes em diversas formas diferentes. Depois temos Gig, novamente assistente robótico do Tesla, que também mostra ter um pouco mais de profundidade por aqui, o relacionamento que ele tem com o Tesla também e com os outros pilotos, e até mesmo tendo também um tom bem sarcástico em algumas de suas falas. E por último, é claro, nós temos o Dr. Peter Tesla, que aqui ele tá muito mais sério, muito mais firme e muito mais desconfiado. Ele simplesmente mudou totalmente daquele cara que conhecemos na Via 35. E assim, no vídeo anterior eu disse que se você observasse bem, você ficava duvidoso de dizer se ele era um cara bom ou não. Já aqui você tem certeza de que você não faz ideia do que ele é. No geral, ele é um cara com bons objetivos e boas intenções, muito nobres, muito boas, mas como ele está disposto a alcançá-las, é muito estranho. Aqui ele simplesmente esconde tanta coisa e mostra o quão os pilotos são tão descartáveis para ele, que é muito difícil dizer se ele é um cara bom. Para desencargo de consciência, quem ainda não assistiu, por favor, pule para esse ponto do vídeo, para eu listar alguns pontos que ele faz, que são cheios de spoilers. De verdade, pulem para lá, assistam os filmes, daqui a pouco eu vou falar onde vocês encontram eles e tudo mais. E aí depois de assisti-los, vocês voltam e vejam sobre isso, ok? Ok, vamos lá. Muito bem, pronto? O pessoal que não viu já foi? Ok, agora vocês estão aqui por sua conta e risco. Vamos lá. Ele não conta o quão os Racing Drones estão mais perigosos, que os reinos só ficam abertos por 1 hora, não instalou RP nos carros desde o início, simplesmente pelos pilotos não levarem nada que ele considere realmente valioso para os reinos. Mostra ser um ladrão de tecnologia, constantemente joga rivais como o Torque, o Nolo, o Mark e o Kurt juntos pra dentro de um reino, pela rivalidade deles os forçarem mais longe, não importando quanto essa rivalidade também possa ser negativa, e também não planejou contar pra ninguém o que houve com Kadin, o Wild e até outros pilotos antes deles. Assim, no final das contas, ele é simplesmente muito difícil dizer o quanto se pode confiar nesse cara. Mas eu acho que é isso que faz dele tão interessante. Você não sabe o que esse cara tá disposto a fazer. Mas o que eu achei mais interessante é que parece que ele se tornou o oposto do que era antes. Como eu falei no vídeo anterior, a confiança dele me assustava. Ele já fazia as coisas sempre já tendo uma ideia de como os outros iam agir e confiando suas tecnologias pros próximos à vontade. Aqui ele não confia em ninguém. Literalmente ninguém. Sempre se mantém distante e muito suspeito em suas ações. Muito bem, quanto aos vilões, primeiro nós temos os Racing Drones, que no tempo que se passou parece que eles tomaram uns Whey Protein, né? Olha isso! Olha essa diferença! Eles continuam a ser liderados por Gelorum, que agora está muito mais cruel e determinada a eliminar totalmente a sua concorrência. E chegando até algumas ações bem piores. Eu digo, essa mulher é bruta e sem piedade por nada nem ninguém. Também temos o seu general Racing Drone Lieutenant, ou RD-L1. Que na verdade são mais de um, mas cuja memória interna atua como uma só entre eles. Prontos para eliminar qualquer alvo, muito perigosos, 100% obedientes e quase imparáveis. Também temos os Racing Drone Soldiers, ou RDS-1, Motorcycle Drones, ou MD-01, entre alguns outros, e é claro, os Sweepers e os seus pilotos. Para quem não conhece, deixa a surpresa. E também temos os Silencers. Esses aí aparecem mais pra frente nos filmes, então vou deixar mais vago. Mas eu apenas digo, esses aí são apelões. Pra vocês terem uma ideia, os carros deles são feitos de exterminadores T-1000. Olha! E pra vocês terem uma ideia melhor de como eles são, deixa eu fazer uma comparação.
Pro pessoal que já jogou Counter-Strike, Battlefield ou Call of Duty, tem de vez em quando o clássico só na faca, que como o nome diz, nada de armas maiores, nada de pistolas, nada de granadas, todo mundo só de faca e vê quem é o melhor. Aí imagina que tá todo mundo jogando assim, de boa, quando de repente chega um cara com uma armadura, um lançador de mísseis de munição infinita e uma jetpack. Esse é o nível dos Silencers aqui. E como considerações finais, fazendo outra comparação, essa é meio exagerada, mas eu acho compreensível. Se compararmos Hot Wheels com Star Wars, a corrida mundial seria como uma nova esperança. Trouxe uma ideia bem original, muito interessante, impressionante e criou uma base de fãs. E o Acceleracers foi basicamente como o Império Contra-Ataca. Tudo que o anterior fez, esse pegou e elevou a um novo nível, deixando muito mais sério, muito mais tenso, muito mais profundo e muito mais perigoso. Com personagens com carisma de mais de 8.000. E aproveitando que eu falei isso, algo que me impressiona no Acceleracers é como os personagens são únicos, em tantos sentidos diferentes. Se você pegar a Corrida Mundial, por exemplo, você consegue meio que ver quem é quem, mas aqui, em relação à personalidade, o jeito de correr e até fisicamente eles, cada um deles é 100% único, nenhum parece uma reciclagem do outro. E isso eu achei fantástico. Os carros também nem se fala, são simplesmente maravilhosos. As pistas também, comparando com a Via 35, aqui são de tirar o fôlego, são impressionantes. O gráfico também é maravilhoso, tudo é feito em um nível brilhante. E, inclusive, também eu vou deixar aqui na descrição o link para a trilha sonora dos 4 filmes. E eu já quero deixar isso bem claro. A trilha sonora de Hot Wheels Acceleracers é muito doida. Tanto as músicas da Teco quanto a dos Metal Maniacs, as músicas em geral, são muito doidas. E já aviso pra vocês, pra quem pode, dirigir ouvindo essas músicas é muito bom. De verdade, você vai se sentir o máximo tocando elas enquanto dirige. Mas só uma dica é, fiquem de olho no acelerador. Acreditem, vão precisar. Então assim, pra quem assistiu a Corrida Mundial, eu já deixei claro, essa é uma continuação brilhante. Tudo é brilhante. E até pra quem não assistiu, eu, por exemplo, fui um que começou com Acceleracers. Mesmo a princípio você ficando meio avoado de quem que é essa gente, por que que eles se odeiam, o que que tá acontecendo, rapidamente você vai pegando uns 80% do que precisa. E pra você que ainda não assistiu e quiser ver, eu sugiro assistir primeiro a Corrida Mundial, mas se já quiser começar com Acceleracers, já aviso que até o Reino do Pântano, você fica meio que boiando um pouco mesmo, mas assim que o resto das equipes aparece e eles vão pra esse reino, você já começa a investir muito mais. O carisma deles tem esse poder. E já deixo claro, os filmes tanto em inglês quanto em português estão livres aqui no YouTube, principalmente no canal Shirako Takamoto. Eu falei que esse era um grande favorito. Então, é só ir lá e dar uma assistida. E já aviso, são 4 filmes com mini aventuras entre eles. Tô deixando aqui a ordem dos filmes e as mini corridas que tem entre eles, pra você poder acompanhar na ordem certa. Então, pra quem quiser dar uma chance, já aviso pra preparar os seus motores, seus sons e aumentar a velocidade, porque aqui o nível é outro. E assim, eu já admito que na época, a única coisa que incomodou mesmo quem acompanhou foi o final. Que termina em um suspense, nos deixando com diversas perguntas sobre o que vai acontecer, deixando assim os fãs bem animados quando ouviram falar de Hot Wheels Battle Force 5, o qual falaremos no próximo vídeo. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar, comentem, sugiram novos desenhos para vermos aqui se passaram no teste, se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página no Facebook, tá na descrição, e até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras, e aloha!